No vídeo de hoje eu comento com vocês um pouquinho sobre esse recente movimento realizado pelo Bitcoin no dia de hoje, nesse domingo, dia que geralmente não temos tanta volatilidade, mas que hoje mostrou uma certa força. Os touros, será que voltaram? Bom, falaremos um pouquinho sobre o que deu forças ao Bitcoin nesse dia de hoje, que fez com que o preço do ativo voltasse acima do patamar de 28 mil dólares. Ele vem lutando nesse momento para se manter nesse preço e eu explico para vocês o que vem influenciando tudo isso e, claro, o que pode continuar a influenciar no preço do Bitcoin nos próximos dias e nas próximas horas, principalmente na quarta-feira dessa semana. Fica comigo que vem logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, já peço a você que me assiste para que deixe o seu like nesse vídeo se possível, se inscreva no canal, é gratuito, temos vídeos diários aqui gratuitos no YouTube, caso você ainda não seja um inscrito, é claro. E no final do vídeo, se você curtir as informações trazidas, aproveita para deixar um comentário aqui embaixo na aba de comentários, pode ser um elogio, uma sugestão, até mesmo uma crítica. Todo tipo de comentário é muito bem-vindo e ajuda demais na propagação desse conteúdo para mais e mais pessoas. Bom, iniciando no que de fato interessa, no vídeo de hoje faremos uma rápida recapitulação do que aconteceu com os mercados na sexta-feira, divulgação de dados importantes nos Estados Unidos relacionados à inflação, o PCE foi divulgado por lá, veio de certa forma um pouquinho acima das expectativas no mensal, bem acima se comparado no último mês, a divulgação feita durante o mês de abril, o que obviamente trouxe uma força ainda maior para que a gente veja um aumento de juros na próxima reunião do dia 14 de junho. Se antes as probabilidades eram de cerca de 30, 20, 40%, agora já chegam a quase 70% para que a gente veja sim novos aumentos. E os principais fatores que vêm auxiliando a possíveis novos aumentos são dados econômicos fortes nos Estados Unidos, o processo de desinflação dando uma desacelerada nesse atual momento, como vimos agora o PCE ser reportado acima do que se esperava, mostrando que o processo de desinflação não está tão no caminho assim correto, ou seja, deixando margem para que mais aumentos sejam feitos e, obviamente, mercado de trabalho ainda se mostrando bem aquecido, dados não mostrando certas preocupações, deixando aí então margens para que a gente venha ver novos aumentos acontecendo nos Estados Unidos. É o cenário mais provável no momento da gravação desse vídeo. É claro que a gente pode ver sim oscilações, principalmente nessa semana e na próxima, que são as semanas que antecedem a reunião do FOMC. Dados importantes serão reportados durante essa semana e, obviamente, em vídeos de domingo, vocês já sabem, eu também trago o calendário econômico completo com vocês. Saindo dessa parte inicial de recapitulação, falaremos um pouquinho agora sobre o principal fator pelo qual vimos o Bitcoin mostrando essa força no dia de hoje. Muita gente falando sobre os touros voltando, esse atual momento de mercado, será que é propício para ativos de risco? Como eu sempre comento com vocês, a minha estratégia para Bitcoin não muda, eu enxergo valor no criptoativo para longo prazo, continuo realizando o meu DCA em preços favoráveis. É claro que passando esses temores de recessão, como vimos agora recentemente, eu me sinto mais confortável para comprar, mas uma das coisas que mais me atentava no mercado em relação à situação da economia norte-americana, que vem impactando, é claro, no preço do Bitcoin, foi essa relação do teto da dívida norte-americana. Será que eles estariam aumentando, ou seja, reajustando esse teto? O que, obviamente, caso não fizessem, traria aí um temor muito grande para o mercado, até porque foi algo nunca visto na economia norte-americana. Desde 1960, esse teto da dívida norte-americana já foi reajustado por 78 vezes. Ou seja, muito se esperava por um novo reajuste, mas em tempos recentes muito também se conversava que dessa vez poderia ser diferente, mas de fato não foi. Como vem a matéria dizendo pra gente, Biden e republicanos fecham um acordo para aumentar o teto da dívida americana. Acordo eleva limite por um período de 2 anos em troca de cortes de gastos e exigências mais rigorosas em programas sociais. A aprovação no Congresso ainda é dúvida. Vale lembrar que esse acordo foi fechado, mas esse acordo ainda vai passar por um processo de votação na próxima quarta-feira, dia 31, e por isso teremos uma
super quarta-feira nos Estados Unidos. Como diz a matéria pra gente, o anúncio encerra um impasse que deixou o país à beira de dar o seu primeiro calote na história, o que seria algo muito ruim para os mercados. O plano, no entanto, ainda precisa ser aprovado pelo Congresso antes de 5 de junho, algo que ainda não é certeza, especialmente na Câmara dos Deputados, onde o acordo deve ser analisado nessa quarta-feira, dia 31. Os republicanos, que inclusive fizeram esse acordo, têm maioria na casa e deputados de direita que haviam exigido cortes orçamentários significativamente maiores em troca de aumentar o teto da dívida, já estão em revolta por conta desse acordo que foi realizado e, claro, divulgado na tarde de ontem durante o sábado. Então, obviamente, o Bitcoin vem se mostrando bem forte nas últimas horas por conta desse respiro que a economia norte-americana vem dando. Os investidores puderam respirar, afinal não teremos, pelo menos até segunda ordem, até a votação, um calote, ou melhor dizendo, o primeiro calote na história dos Estados Unidos. É claro que isso ainda vai passar por um processo complicado e ser aprovado pelo Congresso, mas é muito provável aí, pelo menos nesse exato momento, que a gente venha a ver sim essa aprovação acontecendo. O primeiro movimento, que era inclusive o mais aguardado, era de fato esse acordo ter sido divulgado. Saindo agora um pouquinho do tema da dívida americana e entrando naquilo que vocês que me assistem sempre por aqui aos domingos já estão acostumados, calendário econômico para toda semana que se inicia amanhã, segunda-feira, para que você não seja pego de surpresa e já se prepare para essa super semana que promete ser aí dos próximos dias. Já iniciando aqui com vocês, sem muitas delongas, já pega o seu papelzinho e a sua caneta e faça as suas anotações. A segunda-feira promete ser um dia mais morno, na medida que teremos feriado tanto nos Estados Unidos, o Memorial Day, e as bolsas não abrem, como também no Reino Unido. Portanto, menos mercados abertos, naturalmente a volatilidade deve ser um pouco menor também. Normal que com a terça-feira fazendo a reabertura dos mercados nos principais índices da Bolsa Americana, muito provavelmente a gente deve ver as bolsas reagindo a esse acordo feito aí nos últimos dias em relação ao teto da dívida. A quarta-feira, como eu comentei há pouco, é um dia muito importante também, onde já teremos votação no Congresso, portanto, muita atenção aí nesse começo de semana. E não só isso, na terça-feira também teremos um dado importante sendo reportado nos Estados Unidos: confiança do consumidor. O dado já diz por si só, ele mede a confiança do consumidor, confiança dos consumidores na atividade econômica no país norte-americano, e esse dado da última vez que foi divulgado deixou muito a desejar. A projeção era de 104 e veio em 101, ou seja, bem abaixo das expectativas, e agora a projeção é de 99, bem abaixo do dado que foi reportado da última vez, mas veremos como esse dado será reportado, podendo sim trazer volatilidade, caso venha aí de uma forma bem negativa, como veio da última vez. A última vez que isso foi reportado trouxe aí uma oscilação bem negativa para a SP500 e o Bitcoin acompanhou esse movimento. E como é fim de mês, início de mês de junho, teremos dados importantes também sendo reportados na China. A partir da noite aqui teremos na terça-feira os PMI sendo divulgados por lá. Já na quarta-feira, além de termos a votação no Congresso que comentamos há pouco, teremos alguns dados importantes tanto nos Estados Unidos como também na Europa. Na Alemanha teremos variação no desemprego, taxa de desemprego, o IPC preliminar, teremos discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, falando aí durante a manhã dessa quarta, além de membros importantes do FOMC, falando um pouquinho também sobre a situação econômica nos Estados Unidos. Geralmente, quando esses caras falam, tendem a trazer volatilidade, deixam pistas do qual é o posicionamento deles para a próxima reunião do dia 14, e é bem importante a gente acompanhar o que vem sendo dito. Para essa semana especialmente, geralmente quando temos divulgação de payroll nos Estados Unidos, geralmente na quarta temos a divulgação do ADP. Para essa semana será um pouquinho diferente, teremos PMIs nos Estados Unidos, livro bege sendo reportado, e o ADP será divulgado somente na quinta-feira, portanto, payroll na sexta-feira, e o ADP, que costuma ser visto aí como se fosse uma prévia do payroll, será divulgado na quinta-feira e não na quarta, como de costume. A gente está sempre acostumado a ver payroll sexta, ADP quarta, dessa vez ADP quinta, payroll sexta. Além disso, quinta-feira veremos o IPC preliminar da zona do euro, se na quarta será na Alemanha, na quinta será na zona do euro. Os PMIs continuam a ser divulgados no mundo inteiro, e aí veremos o ADP, como eu havia comentado com vocês, juntamente sendo divulgado com pedidos iniciais por seguro-desemprego, dado relacionado também ao mercado de trabalho norte-americano, que é reportado
todas as quintas-feiras. Fechando pra gente a nossa semana, o payroll vem sendo divulgado sempre início de mês. A primeira sexta-feira do mês traz a informação principal em relação ao mercado de trabalho norte-americano. Veremos aqui ganho médio por hora, taxa de participação, taxa de desemprego e, mais importante de tudo isso, relatório de emprego não agrícola, o payroll, que tem uma projeção bem baixa se comparado às últimas, a projeção de apenas 180 mil novas vagas a serem geradas durante o mês de maio. Vamos ver se esse dado fica acima das expectativas ou abaixo, podendo demonstrar um arrefecimento do mercado de trabalho ou então ainda demonstrando que esse setor segue bem resiliente e bem robusto. Fechando com vocês o nosso vídeo de hoje, falando um pouquinho sobre o mercado de opções com criptoativos, sempre falando um pouco sobre as oportunidades que eu venho enxergando. Finalmente tivemos alguma volatilidade dentro do Bitcoin, se mostrando aí bem volátil nesse domingo e também no sábado, voltando acima do patamar de 28 mil dólares, como falamos no início do vídeo. Nesse atual momento, as únicas oportunidades que eu consigo enxergar para agora seriam para vendas de call em regiões aí bem altas que o Bitcoin não vem alcançando aí nos últimos dias e nas últimas semanas, em regiões acima de 30 mil dólares. Nesse momento, as premiações para 30 mil dólares estão até bem altas, até porque o Bitcoin testou 28.500 aí no dia de hoje, o que é algo bem próximo aí dos 30 mil, e ainda teremos bastante tempo até o vencimento dessa operação, que no caso seria para o dia 2 de junho de 2023, ou seja, a sexta-feira que vem, daqui mais ou menos 4, 5 dias. Lembrando que essa operação sempre fecha na madrugada de quinta para sexta, ou seja, não estaremos expostos à volatilidade da divulgação do payroll nos Estados Unidos. Vale lembrar que segunda-feira será um dia de baixa volatilidade e por isso eu me vejo confortável nesse atual momento em vender calls em patamares de 31 mil dólares. Não sei se venderia puts para essa semana, até porque esse movimento do Bitcoin foi positivo muito por conta do que foi divulgado desse acordo ontem, mas não sabemos aí se esse sentimento do mercado é bullish ainda. Veremos aí na reabertura dos mercados na terça-feira. Vamos ver como vai corresponder o Bitcoin nessa segunda-feira, que na teoria será a reabertura pelo menos dos mercados na Europa. E claro, também lembrando que nesse atual momento a projeção de momento para o dia 14 é que a gente veja novos aumentos de juros, e aumentos de juros não são favoráveis a mercados de renda variável. Se de fato isso for confirmado, Bitcoin deve sofrer um pouquinho com isso. Bom, a gente vai finalizando então o nosso vídeo de hoje. Eu agradeço a você que ficou comigo até o final. Se possível, aquele likezão, um comentário afinal, e eu vejo você numa próxima.